Hello, gente! Chegamos para mais uma aula aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Dani Delinski, professora de costura, mais conhecida como a doidinha da costura criativa, que vem aqui toda quinta-feira te trazer um passo a passo, uma aula nova para você aplicar aí dentro do seu ateliê. Bom, se você ainda não está inscrita no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você receber todos os conteúdos que a gente tem aqui. E também não deixe de me acompanhar em todas as minhas redes sociais, porque tem muito conteúdo em todas elas para você. Então, se você não está me seguindo no Instagram ainda, tá aqui na tela para você começar a me seguir agora mesmo. Já deixa o seu joinha aí no vídeo para incentivar o canal. E vamos lá, hoje a gente vai aprender a fazer essa maletinha organizadora. É uma peça super versátil que vocês podem fazer para várias finalidades, né? Muito multiuso. E aí, a gente vai mostrar aqui, fazer com vocês todo o passo a passo. Ela é muito rapidinha de fazer, uma peça deliciosa de costurar para você já arrasar aí. Então, olha só, vou começar mostrando aqui os materiais que nós vamos utilizar, tá? E aí você pode fazer com tecido, com sintético, com material da sua preferência. Lembrando que todos os materiais que eu vou usar aqui, vocês encontram aqui no meu site, tá bom? Então, a gente envia aí para todo o Brasil e você encontra nas nossas lojas todos esses materiais. Então, olha só, a gente vai começar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou usar o sintético Essência e vou fazer um composê com o sintético Prada Esmeralda, que é este sintético aqui. Então, a gente vai cortar 2 vezes essa tira de 6 por 25 no nosso material da cor lisa, tá? E 2 vezes na medida de 35 por 25 no nosso material da cor estampado. Fica a seu critério aí essa escolha de composição de cores, ou se você quer fazer tudo monocromático, não tem problema nenhum. Bom, cortando 2 vezes esse e 2 vezes esse, você vai cortar também 2 medidas de forro. Para essa peça, eu estou usando forro suíte no poá preto. Você vai cortar a medida de 35 por 29 2 vezes. Então, 35 por 29 2 vezes. E aí, nós já vamos começar a nossa peça. Para fazer essa peça, você vai precisar também de 45 centímetros de alça luxo, que é essa alça aqui, tá? Eu tô usando a alça de 4 centímetros, mas você pode usar a alça de 3 ou fazer a própria alça no tecido, no sintético, no material que você escolher. E vamos usar também zíper em metro. Aqui eu escolhi esse zíper com este cursor, que é o zíper tratorado que tem lá no site, nessa cor verde esmeralda, que eu acho que vai ficar super bonita esta composição. Então, de material, é só isso que a gente vai utilizar. É uma peça rápida de costurar. Para costurar sintético aí na sua máquina, coloca agulha 16, linha de poliamida número 60, que são essas linhas aqui de alta resistência, tá? Você vai pôr essa linha na parte de cima, na máquina doméstica, e linha de poliéster na parte de baixo, combinado? Então, olha só como ela é facílima de fazer. Vou tirar todos os materiais aqui e a gente já vai começar a montagem do nosso espelho. Bom, a gente vai iniciar aqui, ó, no nosso material principal. A primeira coisa é achar o centro desse corpo grande, tá? Então, aqui, ó, vamos achar o meio. Então, você vai dobrar e achar o meio. E aí, a gente vai precisar de 45 centímetros da alça. Então, eu vou pegar aqui, ó, 45 centímetros de alça e nós vamos fazer a marcação do posicionamento dessa alça aqui. Então, com a ajuda aí da sua base de corte, você coloca numa linha central e marca 6 centímetros do centro e 6 centímetros do centro. Marcou 6 para cada lado, nós vamos posicionar a nossa alça a partir desses 6 centímetros aqui. Então, se atente para a sua alça não ficar torcida, tá? Coloca ela bem bonitinha aqui, a partir dos 6 centímetros, e aí nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, prendendo essa alça no nosso corpo principal. Não esquece do retrocesso no início e no final e passa a costurinha aqui já prendendo a alça.
Como essa alça é de poliéster, ela pode sim desfiar e é um ponto de tensão. Então, a minha dica é que você venha com o isqueiro agora e já sele toda essa parte aqui, ó. Então, faz a selagem dessa alça por completo, em ambos os lados. Você vai repetir esse processo nos 2 espelhos, tá? Então, fez isso 2 vezes, nós vamos ter 2 corpos com 2 alças, parte da frente e parte de trás. Depois disso, vamos pegar aqui aquela tirinha que tem 6 por 25 e vamos achar o meio dela também. Então, achou o meio aqui, bem bonitinho. Nós vamos posicionar nesta posição, frente com frente, pique com pique. Então, se vocês observarem, eu alinho aqui o pique para que eu tenha essa tira numa faixa central e aí nós vamos entrar na máquina passando uma costura. Olha a posição que tá, ó, frente com frente. E aí é só passar a costurinha aqui. Então, olha lá. Fica assim a costura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar para poder rebater, mas atenção, eu quero que você jogue esse desvirado aqui, ó, lá para baixo, para que a sua alça venha na posição para cima. Eu não quero que vocês rebatam assim, senão a sua alça vai ficar caída para baixo. Então, joga tudo isso aqui lá para cima, ó, fazendo bem esse vinco, e aí nós vamos rebater tudinho aqui, ó. Então, até aqui, ó, onde não tem nada, você já rebate. E aí, nós vamos rebater uma costura aqui, já colocando essa alça na posição dela de sentido para cima. Então, olha só, a gente passou a costurinha aqui, rebateu, tá? E aí, você vai fazer isso aqui 2 vezes. Então, eu já deixei adiantado aqui a parte frontal, e aqui o que eu fiz? Eu coloquei ao centro uma tira para fazer um detalhe, e coloquei também, já deixei posicionado no centro da minha peça, a minha etiqueta, tá? Para você que está querendo etiqueta, ó, aqui tá embaixo aí na tela para vocês onde eu faço as minhas etiquetas. Essa é uma plaquinha de metal, é só fazer o furinho e posicionar ela aqui atrás. Então, você vai repetir o processo 2 vezes, e aí nós vamos ter estes 2 espelhinhos aqui já feitos. Olha só, com essa parte aqui já feita, vocês vão analisar que aqui já criou-se uma profundidade. E nós precisamos criar a profundidade aqui, ó, nesse fundo também. Então, eu vou vir aqui com a minha régua e vou fazer uma marcação de um quadradinho de 5 por 5 nos 2 lados e vou recortar. Então, marca aqui o quadradinho. Então, ó, marquei aqui o quadradinho e aí eu já vou vir aqui e vou recortar. Eu vou fazer isso nos 2 espelhos. Então, olha como fica a modelagem da peça. Fica o quadradinho que a gente recortou aqui e também aqui, ó, a gente já fez com essa lapela a mesma profundidade. Bom, você vai fazer isso 2 vezes. Vai fazer isso também no nosso forro, tá? Então, você pega o forro, corta na medida que eu passei aqui no início da aula e faz quadradinhos de 5 por 5 nos 4 ladinhos. Faz isso também 2 vezes. E aí, nós vamos aplicar o zíper agora na nossa peça. Bom, agora a gente vai fazer a aplicação do nosso zíper. Então, eu vou pegar aqui, ó, o zíper em metro. Esse é o zíper tratorado. E aí, a gente vai iniciar a aplicação. Então, como que a gente vai fazer? Nessa tirinha que tinha 25, nós vamos pôr o nosso zíper aqui. Então, eu vou pegar o meu zíper, vou pôr na posição frente, olhando para frente, e vou passar uma costura aqui, ó, prendendo este lado do zíper no meu material principal. Então, olha lá, apliquei o zíper aqui, o zíper já está aplicado, agora eu vou colocar o forro. Então, eu venho aqui, ó, forro, frente do forro, olhando para a frente do meu material, deita essa alça e coloca aqui, ó, forro, frente com frente. Olha a posição que ele fica.
frente, olhando para frente. E aí é só repassar uma costurinha aqui, desvirar e rebater. Passei a costura, já vou desvirar, jogando bem esse forro lá para baixo, eu vou rebater aqui, ó, essa parte de cima. Toda a costura interna eu faço com ponto 3,5 e toda a costura de rebatido eu já faço num ponto 4,5 ou 5. Então, olha lá, rebati a costura aqui e aí eu vou destacar esse zíper. Rebati a costura, já ficou assim o zíper posicionado aqui na nossa peça. Agora, eu vou pegar este outro espelho, vou deitar essa alça aqui e vou posicionar aqui, ó. Temos uma ponta de zíper sobrando, eu vou trazer aqui, ó, essa parte frente, olhando para frente, bem alinhadinho. E aí, eu vou entrar na minha máquina e vou passar uma costura agora deste lado. Então, alinha bem, tá? Que é bem importante para que você não tenha que ajeitar depois, tá bom? Então, ó, vamos vir aqui e passar a costura. Com a costurinha já passada aqui, a gente vem e coloca o outro forro. Então, a mesma coisa, ó, frente do forro, olhando para frente do forro, posiciona aqui, ó, beiradinha com beiradinha e repassa outra costura aqui em cima. Agora, já para colocar o forro desse lado, tá? Lembra sempre da regra de usar frente, olhando para a frente, tá? Assim você não erra. Frente do principal, olha para frente do principal. E frente do forro, olha sempre para frente do forro. Não esquece do retrocesso para essa costura não abrir. Então, retrocesso no início e no final. E aí, já vai formar um corpão todo. Então, puxando o forro para cá, a gente já tem o zíper ao centro. Joga o principal para lá também. Nós já vamos ter o corpão todo da nossa maletinha aqui. Aqui a gente precisa rebater também. Então, vamos rebater igual ao outro lado, puxando bem esse forro aqui, ó, para baixo, para liberar aqui a passagem do cursor, tá? Então, sempre que for rebater, puxa bem aqui, ó, para liberar essa passagem e o cursor não ficar enroscando. E aí, é só passar a costura rebatendo. Então, olha só, gente, passamos a costurinha aqui, ó, já ficou assim, tá? Ó, se você quiser pôr uma alcinha lateral, você pode pôr um tirantinho aqui, ó, com uma meinha argola. Eu não vou colocar, tá? E aí, eu vou colocar 2 cursores nessa peça, mas também é opcional. Então, aqui o nosso zíper já tá fechado, então não preciso passar 2 vezes, porque eu não destaquei o zíper. Então, eu só vou trazer aqui, ó, o meu cursor ao centro da peça. Eu gosto de 2 cursores porque facilita a abertura. Mas você pode usar um só, porque a abertura é pequenininha, né? Ela é uma abertura de 25 centímetros. Pronto. Posicionei os 2 cursores aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Unir frente do seu, olhando para frente do seu. Então, frente do principal, olhando para frente do principal. Frente do forro, olhando para frente do forro. Vou iniciar fechando as laterais. Então, eu vou fechar aqui, ó, essa lateral com essa lateral e vou passar uma costura aqui, uma costura nesse fundo todo e uma costura nessa lateral toda. E no forro a mesma coisa. Vou fechar a lateral, vou fechar essa lateral e aqui no fundo eu vou fechar só um pouquinho, deixando uma abertura considerável para que a gente possa desvirar a peça. Então, olha lá,
Fechamos todas as laterais, todos os fundos e deixamos uma abertura aqui, ó, no fundo do forro para poder desvirar. Reparem que eu fecho só um pouquinho aqui, que é para eu conseguir agora abrir essas caixinhas de leite. Então, nós já vamos iniciar a parte de fechamento. Então, eu vou abrir todas as caixinhas de leite e vou passar uma costura nas duas do forro e nas duas do fundo. Então, abre para você diminuir aí aquela camadinha grossa, não pelo ato da costura em si, tá? Mas sim para não ficar um acabamento grosso, deita uma tirinha aqui, ó, para cada lado. E aí vai engatar tudo bonitinho e nós vamos passar a costurinha agora, fazendo o fechamento desses 4 lados. Não esquece do retrocesso aqui no início e no final. Agora, as duas do forro. Então, olha só como que fica. Fica fechadinho aqui embaixo, bem bonitinho, ó, caixinha de leite. E aqui também já fica fechadinho com o fundo aberto, porque a gente fecha depois. Bom, agora a gente tá com essas aberturas aqui. O que nós vamos fazer? Você vai abrir isso aqui, vai colocar essa costura bem ao centro aqui, ó, do seu zíper. E já vai trazer o centro da costura do forro também ao centro do zíper. Fazendo um único fechamento, tá? Ó, pode abaixar bem a sua peça. Fazendo um único fechamento aqui, ó, na extensão toda. Então, entra na máquina, a gente vai fechar aqui e vamos fechar este outro lado tudo junto também. Não precisa ter medo, gente, de amassar a sua peça, tá? Às vezes vocês não conseguem fechar a caixinha de leite com facilidade, porque vocês ficam com medo de mexer na peça de vocês. Então, mexe sim, alinha tudo e passa a costurinha, tá? Bom, ficou tudo aqui, tá? Eu nem vou refilar essa sobra, que é pequenininha de zíper, vou deixar uma sobrinha. E aí, eu vou abrir o meu cursor aqui. Então, ó, abri o cursor e aí, por esse fundo aqui, ó, você vai desvirar toda essa peça. Com muito cuidado, trazendo o forro para fora, ó. Então, eu sempre falo para vocês, desvirem movimentos circulares, com carinho. Senão, você tensiona ali aquela parte do zíper, estoura uma costura e nem percebe, tá? Ó, então, desvira aqui primeiro, aí joga aqui esse para fora e vai desvirando a sua peça. Não usem tesouras, tá? Ó, vai com a pontinha do dedo, desvira bem os cantinhos de todos os lados. Aqui da parte de cima também. Ele fica com esse acabamento aqui, ó, que fica incrível. Então, desvira bem os cantinhos. Ajeita bem o teu forro lá. Ó, antes de fechar o fundão, ajeita bem essa peça. Olha lá, que legal que fica, ó. Agora, com tudo desviradinho, com todos os cantos, a gente vai fechar o fundo. Então, puxa esse fundo aqui para fora, ó. Puxa ele para fora, faz uma barrinha, e aí é só passar uma costura. Fiz a barrinha aqui, agora é só jogar tudo para dentro. E a nossa maletinha multiuso organizadora já tá pronta. Ajeita tudo e olha lá o resultado. Ela fica com esse acabamento na parte de cima, um super detalhe. Vocês podem fazer de qualquer tamanho, tá? Com profundidade maior, com profundidade menor, do jeito que vocês escolherem, fazendo várias composições, tá? Quando terminar a peça, no sintético, faz sempre aquela massaginha. Se tiver um martelinho aí, ó, faça os vincos. Mas olha que super peça, coisinha mais fofa, para vocês fazerem em várias cores, em várias versões. E vocês podem fazer aí e arrasar. E esse é o resultado da nossa aula de hoje, gente. Olha lá, 2 versões, uma com detalhe, outra sem detalhe, mas 2 maletinhas organizadoras para vocês fazerem
e arrasarem aí. Se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, se inscreve no canal e semana que vem a gente está de volta. Beijos, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até qualquer hora.